queridos, bem-vindos ao canal da Livraria Dort. O meu nome é Ruth Varela e estou trazendo mais uma resenha para vocês. E dessa vez o livro escolhido foi este, Oração, Orando com o Espírito Santo e com o Entendimento, do John Bunyan. Esse livro ele foi escrito em 1662, enquanto o autor estava na prisão, e foi publicado somente em 1663. Essa edição aqui é da editora Estandarte de Cristo. Então, do que é que esse livro fala? Está bem nítido na capa, né? Esse livro ele vai falar sobre oração. Para o autor, a oração é uma ordenança de Deus que deve ser realizada tanto em público como em particular. Que existe a oração pública e particular, a oração que sai dos lábios, a oração que sai do coração, mas que ele não está preocupado nessas dicotomias. Ele está preocupado apenas em mostrar a essência da oração. Esse livro ele tem 4 capítulos além da introdução. O capítulo número 1 ele vai falar sobre a oração de forma geral. O capítulo número 2 ele vai falar sobre orando com o Espírito. O capítulo número 3 é orando com o Espírito e com o entendimento. E o capítulo número 4 vai ser uma aplicação. Então, capítulo número 1, oração. Ele vai dar um conceito bem amplo do que significa oração. Vamos ver. Oração é derramar de modo sincero, consciente, afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Jesus Cristo, do poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja e com fiel submissão à sua vontade. Ele vai dizer que nesse conceito tem 7 pontos, então ele vai falar ponto por ponto, o que significa orar de forma afetuosa, de forma consciente, de forma sincera. Então ele vai enumerando e vai pontuando, falando ponto por ponto, dissecando esse conceito geral. O capítulo 2, que é orando com o Espírito, ele vai dizer que o homem ou alguma igreja não é possível se chegar a Deus por meio de Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Aí ele vai citar a passagem de Romanos, capítulo 8, 26 e 27, onde diz que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar como convém. Então ele vai falar sobre essa passagem, vai pontuar novamente, ele sempre faz isso, ele sempre enumera e vai falando ponto por ponto, passagem por passagem, às vezes é palavra por palavra, e vai dissecando, destrinchando, né? E no final ele vai dar 10 fraquezas. Do que seriam essas nossas fraquezas, né? Ele vai citar 10. O capítulo número 3, ele vai falar sobre oração, orando com o Espírito Santo e com o entendimento. Aí ele vai citar a passagem lá de 1 Coríntios, capítulo 14 e 15, se não me falha a memória, e que é quando Paulo afirma: orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Aí ele vai dizer que Paulo fala isso porque a igreja de Coríntios era a igreja que as pessoas buscavam a sua própria glória, buscavam apenas se edificar, não edificava o outro. E ele vai dar 10 motivos dessa questão da oração com o entendimento. E no final vai ter algumas perguntas e respostas. O capítulo número 4, ele conclui, né, fazendo um panorama geral e dando algumas palavras. Primeiramente é uma palavra de instrução. Segundo, uma palavra de encorajamento. E terceiro, uma palavra de repreensão. Então é mais ou menos sobre isso que esse livro fala. É um livro curto, ele tem em média 90 páginas. Você lê assim de forma rápida, mas se for parar para estudar, tem muita coisa. É um livro muito valioso. Eu estava até comentando com as minhas amigas da livraria, que é ficou um dos meus favoritos. É um livro muito precioso. E foi muito bom fazer essa resenha. Então eu espero que você goste também. Se você gostou, você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue a Livraria Dort nas redes sociais. E é isso. Um beijo, um forte abraço, até a próxima. Deus abençoe.